Olá, meus amados irmãos, é com muita alegria que mais uma vez venho apresentar-me perante vocês logo de um breve período de ausência no canal por causa de motivos maiores, né? Estou atravessando um momento muito difícil com a saúde da minha esposa, pelo qual peço também vossas orações. Aqueles irmãos que me acompanham pelo WhatsApp e demais, eles sabem perfeitamente do que eu estou falando, né? Então, vamos lá. Antes de continuar, mais uma vez, pergunto para vocês: as mensagens do canal do amigo e irmão Luiz têm sido de bênção para a sua vida? Então, me ajude, meu irmão, a compartilhar o link do canal com outras pessoas, a compartilhar as mensagens para que outras pessoas possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Curta, compartilhe, comente e me ajude. Vamos juntos lá. Eu estou aqui sozinho, não tenho nenhuma igreja que me dê suporte neste trabalho. Eu faço tudo sozinho, com uma câmera, me viro sozinho. Não tenho uma equipe como grandes pastores que têm uma equipe trabalhando com ele. Não, eu me viro sozinho pela graça de Deus, mas sei que esta semente está chegando no coração de algumas pessoas e não tenho nem ideia até onde isto chega. Por isso eu continuo firmemente falando, e eu tenho muito em claro que eu estou falando aquilo que muitas pessoas não desejam escutar, né? Então, vamos lá. Eu tenho ficado muito incomodado nestes dias, meus irmãos, assistindo na rede alguns vídeos e chegam ao absurdo das coisas que eles falam, coisas que não têm sentido nenhum, as besteiras que está se falando em nome de Deus, né? Então, vamos lá. Eu tenho colocado a esta mensagem neste dia: não se deixe enganar, né? Como eu falei, eu continuo escrevendo intensamente e vou arquivando tudo aqui no laptop e gostaria de compartilhar então com vocês esta mensagem, o que o Senhor me colocou no coração. Alguém poderia falar como Deus foi injusto, como ele escondeu algumas verdades que não foram proclamadas pela boca de Jesus, tampouco foram proclamadas pela boca dos discípulos e em nenhum escrito apostólico. Por quê? Estou falando da presunta teologia da prosperidade. Parece que esta teologia foi reservada para ressurgir no tempo pelos apóstolos modernos, principalmente das igrejas neopentecostais. Eu sei muito bem que a palavra de Deus fala em 3 de João capítulo 1, versículo 2, amado, eu desejo que você seja prosperado em todas as coisas, que tenhas boa saúde, assim como prospera a tua alma. Lógico que Deus é um Deus de prosperidade, mas existem regras hermenêuticas, regras de interpretação, né? Aliás, existen muchos textos para justificar determinadas líneas de pensamiento. Qualquer um aparece amanhã com uma linha de pensamento e sempre vai ter um versículo para apoiar aquilo. Porém, como eu falei, existem regras. Nunca um texto isolado, sozinho, independente de conexão com outros, pode ser tomado como uma regra de vida. Devemos sempre olhar para o contexto. Para quê? Para que o mesmo não se torne um pretexto forçado para uma determinada linha de interpretação. Particularmente, se eu, Luiz, tenho que acreditar nisso, nessa teologia, nessa linha de pensamento, então, pobrecinhos, os profetas do Antigo Testamento eram uns loucos, pobres, coitados, os discípulos de Cristo, los apóstolos de Cristo, eran unos pobres coitados. Debería de pensar así, si eu viesse acreditar, vendo hoje
os profetas deste tempo e os apóstolos deste tempo, né? Ostentando riquezas para todo canto, né? Coisa que não tem nada a ver com aquilo que conhecemos nas Sagradas Escrituras. Irmãos, pelo amor de Deus, não se deixem enganar com aquela conversa mole e sedutora que chegam falando para você, como por exemplo o que eu tenho escutado. O Salmo 91 tem um poder oculto que foi revelado agora para quebrar as algemas, para libertar a tua vida. O poder oculto del Salmo 91. O a veces utilizan cualquier otro pasaje, cualquier otro salmo da Escritura, sin falar, né, daqueles que deixam a Bíblia aberta acima do armário, acima da repisa, em algum lugar, aberta no Salmo 91, né? E porque o Salmo 91 diz que vai guardar a tua casa de todo mal, né? Utilizan el Salmo 91 como un amuleto y a veces es lido como un mantra. Irmãos, abertamente falo, isso sabe que é? Isso é superstição misturado com paganismo que não tem nada a ver com a essência das Sagradas Escrituras. Será verdade? Será verdade que a verdade oculta chegou a nós pelos supostos apóstolos que aparecem a partir do século XIX? Será que eles são portadores da nova unção? Escutou? Portadores da nova unção. Como nova unção? Claro, nova unção, porque a velha unção, aquela que foi proclamada por Jesus, aquela que foi proclamada pelos apóstolos de Cristo, já está vencida, tem validade, já venceu. Então é necessária uma nova unção. Pelo amor de Deus, que Deus tenha misericórdia, né? E, irmãos, eles se dizem portadores dessa nova unção. Hoje a excusa que tem as pessoas é: não tenho tempo para ler as Escrituras. Mas, convenhamos, cada um de vocês pode analisar a sua vida e você vai ver que tem tempo para outras coisas supérfluas, mas para a palavra de Deus, eu não tenho tempo, Resultado disto, existe um total desconhecimento das Sagradas Escrituras, um analfabetismo bíblico. Isto, somado a que Satanás é um experto imitador e leva literalmente a acreditar, leva as pessoas a acreditarem em Papai Noel. Veja até que ponto chegam estes farsantes, diria assim, são farsantes. Colocam fotografias de servos de Deus como Billy Graham, como C.S. Lewis, como Jonathan Edwards e outros, e dando mensagens que não tem nada a ver com o que pregavam aqueles homens, não tem nada a ver, totalmente fora de contexto o que eles falam. E enviam mensagens, né, como a mensagem que foi oculta e foi revelada agora. E as pessoas acreditam sem a existência de um senso crítico. O senso crítico está morrendo. E se você tem senso crítico, tem que topar, Tem que topar, porque se você tem senso crítico, o sistema não vai gostar de você, vai olhar mal para você, como que você é uma pessoa que está fora da visão. Mas não podemos perder o senso crítico, e eu sempre falo que toda doutrina, toda linha de pensamento que não aceita um franco debate de ideias não é digno de confiança. Já acabando, gostaria de deixar duas passagens bíblicas para a vossa consideração que apoiam aquilo que eu estou falando, né? E estou falando, primeiro deles, de Jeremias 23:32. Diz: sim, eu estou em contra daqueles que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu
não os enviei, tampouco os autorizei. Eles não trazem benefício algum para este povo, declara o Senhor. E também temos 1 de João 4:1, diz: amados, não creiam a todo espírito. Por quê? Porque devem examinar os espíritos. Por quê? Porque para ver se realmente eles procedem de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, espalhando mentiras e fazendo que as pessoas literalmente passem a engolir sapo, né? Por isso é sumamente importante recordar as palavras, lembrar-nos as palavras que fala o apóstolo Paulo para seu jovem discípulo Timóteo: apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que envergonhar-se, mas que maneja bem a palavra da verdade. Você está manejando bem a palavra da verdade? Só você e Deus. Amados irmãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as grandes, ricas, maravilhosas consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre cada uma das nossas vidas. Aquele abraço, mais uma vez, de tu amigo e hermano Luis.